naquele momento eu falei para eles, nós vamos rezar agora a Nosso Senhor, vamos pedir a Deus, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e pedir que Deus envie para nós um anjo que nos tire dessa situação. A nossa peregrinação continua, agora em direção ao terceiro local de maior importância erigido em honra a São Miguel Arcanjo, a Sacra de São Miguel, na Itália. E uma das lives que eu assisti do Instituto Hesed do Terço do Combate, o irmão fez uma formação sobre os santos anjos, sobre a importância e a força da invocação deles no nosso dia a dia. Aí que eu descobri realmente a força deles e tive a graça de ter o auxílio deles. Mais uma vez, somos convidados à experiência de subir. O arcanjo verdadeiramente ama as alturas. Nos faz então olhar para o céu, aspirar aos bens celestes. E torna-se evidente a preferência dele por lugares distintos e de uma excepcional beleza, querendo nos transmitir um pouco daquela glória e daquelas graças que ele já nos reserva nesta Quaresma de São Miguel deste ano de 2023. A Sacra de São Miguel é também um dos santuários mais importantes em honra do glorioso arcanjo e ele está situado na linha sacra de São Miguel. Um perfeito alinhamento entre vários santuários de São Miguel, começando na Irlanda e acabando na Terra Santa. E olha que impressionante! A Sacra de San Michele, que fica perto de Turim, na Itália, está a exatos 1000 quilômetros do Mont Saint-Michel, na França, e a exatos 1000 quilômetros em linha reta do Santuário de São Miguel, no Monte Gargano. E a história por si só também é fantástica. Lá, São Miguel apareceu para o jovem Giovanni pedindo que fosse construído um santuário em honra dele naqueles caminhos que levavam da Itália para a França. Ele logo chamou seus companheiros, cortou umas madeiras, trabalhou o dia todo, deixou as madeiras empilhadas para construir uma capela em honra de São Miguel. No dia seguinte, quando eles chegaram lá, as madeiras tinham desaparecido. Ele chamou os companheiros, mais uma vez derrubou mais árvores, colocou as toras de madeira empilhadas e, no dia seguinte, mais uma vez tinham desaparecido. E ele perguntou para os amigos, será que isso não é mais uma prova de São Miguel? E claro, São Miguel não tardou a aparecer para o grande Giovanni e disse para ele que as toras de madeira já estavam em outro lugar, que era o lugar escolhido por ele mesmo para fazer esse mosteiro. E aí, subindo lá no Monte Pirquiriano, já a 962 metros de altura, eles encontraram as madeiras já alinhadas, prontas para a construção, e é de lá que começou a história desse célebre santuário em honra de São Miguel, a Sacra de San Michele. Adentrar a Sacra de São Miguel é viver um verdadeiro mistério, uma mística angélica, na qual, de maneira sobrenatural, somos inseridos. Neste lugar, diante da imponente imagem do glorioso arcanjo, sentimos como que um horizonte se abrir à nossa frente e responder a uma grande inquietação dos nossos corações. Por quê? Precisamos enfrentar tantos combates. Como enfrentar estes combates? Como vencer tantos combates? A razão pela qual eu e você somos tão atacados tornou-se muito clara. Lúcifer, frustrado por seu plano no céu,
onde não pôde conseguir ser adorado pelos anjos, solicitou na terra ser adorado pelos homens, introduzindo a idolatria e procurando fazer guerra contra Deus de todas as formas. Já que não podia vingar-se do Criador em seu próprio ser, determinou vingar-se dele na criatura, que é viva a imagem sua. E já que ele não pode prejudicar os anjos bons por estar em estado de glória e fora de perigo, dirigiu então sua cólera e ódio contra os homens, nos quais quer fazer guerra ao Altíssimo. E visto que esta guerra se passa na terra, foi necessário que São Miguel se aproximasse dela muitas vezes, em razão de seu ofício de general dos exércitos celestes. Essa guerra São Miguel trava, às vezes invisivelmente. Outras vezes, este santo anjo milita por nós, sensível e manifestadamente. E uma ocasião em que nós estávamos viajando e era um lugar bem frio e nós resolvemos parar no mirante para observar a vista. E como seria algo rápido, deixamos o carro ali pertinho e a porta ficou entreaberta. E fomos, que era bem pequeno na época, ele viu a porta aberta, achou que era para fechar e fechou o carro e a chave ficou dentro do carro. E nós ficamos ali sem agasalho, porque seria uma visita rápida, logo voltaríamos para o carro. E estava bem frio e ventando muito, era um lugar bem alto. Então, cada vez mais, a cada instante que passava, ficava mais frio e eu com 3 crianças pequenas, e me vi naquela situação, passavam poucos carros ali na região, e nós ficamos assim, sem saber o que nós faríamos. E eu peguei meus 3 filhos e nós fomos nos esconder do vento. E eu peguei os 3 e nós fomos para trás de uma pequena árvore, de um arbusto, para ver se eu conseguia protegê-los do frio, porque realmente estava muito frio. Meu esposo estava tentando abrir o carro, não conseguia, ninguém parava para ajudar. De vez em quando passava um carro, olhava, mas não parava, a gente pedia ajuda e eles diziam que não podiam ajudar. A razão pela qual nós estamos perecendo em muitos dos nossos combates é exatamente essa. Não suplicamos mais o auxílio dos santos anjos. A devoção aos anjos tem ficado obscurecida, esquecida. E essa é uma estratégia do inimigo de Deus, porque ele sabe que quanto mais distantes estivermos do raio de ação, de proteção, de iluminação dos santos anjos, mais vulneráveis estaremos à sua maléfica ação. Em fevereiro de 2022, eu, meu marido e meus filhos fomos para uma festa de aniversário de criança e na volta meus filhos estavam muito agitados e decidimos dar uma volta de carro para que eles pegassem no sono, como de costume. Nesse dia, a minha filha, com 5 anos, derrubou leite na roupa e pediu para voltar para casa. Então eu fui para casa e meu marido foi dar uma volta com meu filho, que tinha 2 anos. E por volta de meia-noite eu recebi uma ligação de um número desconhecido, onde ele dizia que meu filho e meu esposo haviam sofrido um acidente na rodovia. A caminhonete capotou, ele estava por volta de uns 80 a 90 quilômetros, e foi desviar de um animal e capotou a caminhonete na rodovia. A caminhonete parou no meio da rodovia, de cabeça para baixo. E o medo dele era que viesse algum outro veículo e colidisse, né? Por causa da escuridão também, ou pegasse fogo. Quanto menos nós invocamos os anjos, menos podemos sentir a sua ação. Isso por uma razão muito clara. Essa é uma condição para que eles sejam enviados. Nossa Senhora, quando apareceu ao padre Luiz Sestac, que já é um beato da igreja, esse sacerdote, ela explicou isso, porque esse sacerdote viu vários demônios se espalhando pela terra, como havia sido profetizado em La Salette, que naquele ano que o padre estava tendo essa visão, isso iria acontecer. E quando o padre Luiz Sestac viu Nossa Senhora e Nossa Senhora mostrou
os demônios se espalhando sobre a terra para destruir a fé e a moral pouco a pouco, Nossa Senhora disse: é necessário que se invoque os anjos para proteger as almas neste tempo difícil, e me invoque como Rainha dos Anjos. E o Padre Luiz Sestac disse, um pouco impressionado: boa mãe, não é possível que Deus envie os anjos em nosso socorro sem que nós peçamos a ajuda deles. E Nossa Senhora disse de maneira enfática: não, porque é uma exigência de Deus a oração. Pois, boa mãe, nos ensine então uma oração com a qual nós possamos clamar, possamos sem cessar pedir a ajuda dos anjos e a Senhora como Rainha dos Anjos. E nessa hora, Nossa Senhora mesmo ensinou ao beato Luiz Sestac essa oração da Rainha dos Anjos. Por isso, nesse tempo, se faz tão necessário clamar os anjos, clamar a Rainha dos Anjos, o seu socorro nesses tempos difíceis, quantos livramentos, quanta proteção e principalmente a salvação das almas está acontecendo pela invocação dos anjos e da Rainha dos Anjos. Por isso, de maneira especial, o Senhor tem derramado uma torrente de graças sem precedente no período da Quaresma de São Miguel. A profecia está se cumprindo. Nesses tempos difíceis, como nunca antes, está lá em Daniel capítulo 12, Deus mesmo está exaltando o arcanjo Miguel. Deus mesmo está derramando graças, curas, milagres. Quantas graças através dessa devoção a São Miguel. Por isso, se faz tão necessário você se unir a esse exército de São Miguel de maneira especial nesse tempo de grande graça, que é a Quaresma de São Miguel. Essa oração da Rainha dos Anjos é uma oração que nós rezamos todos os dias com muita frequência e temos experimentado os frutos dessa oração. Venha se unir a nós também nessa batalha. O Senhor quer te proteger, o Senhor quer te consolar, o Senhor quer te livrar de tantos perigos através dos santos anjos. Naquele momento eu falei para eles: nós vamos rezar agora a Nosso Senhor, vamos pedir a Deus, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e pedir que Deus envie para nós um anjo que nos tire dessa situação. E quando nós fizemos aquela oração, poucos minutos depois, parou um senhor para ajudar meu esposo, disse que ia ligar na locadora, ia tentar ajudá-lo, e parou um táxi com uma senhora dentro. E aí ela desceu do carro e falou comigo, que viu a situação que nós estávamos, as crianças com muito frio, sem nenhum agasalho, e ela disse: eu tive uma ideia, eu posso levar a senhora e os filhos da senhora de volta para o hotel enquanto o esposo da senhora resolve a situação. E naquele momento ela olhou para mim dentro do carro e disse: eu sou o anjo que a senhora pediu a Deus que enviasse para tirar a senhora e os seus filhos, seu esposo dessa situação. E o que me veio na mente foi fazer uma oração a Deus, onde eu falava assim: Deus, seja feita a sua vontade, mas se ela não for a minha, que o Senhor me dê forças para superar. E eu lembrei dessa formação, da solicitação, do auxílio dos anjos. Nesse momento eu pedi que meu anjo da guarda, juntamente com o anjo da guarda deles, fossem em socorro. Ele sempre teve muita dificuldade com a cadeirinha no carro. E nesse dia ele conseguiu de primeira tirar meu filho da cadeirinha, rastejou, pelo teto da caminhonete por dentro, porque ela estava de ponta cabeça. E ele bateu com os pés nas portas e nenhuma delas abriu. Ele ficou desesperado e nesse meio tempo chegou um grupo de rapazes que estavam caminhando ali na rodovia e que puxaram a porta. Ele entregou meu filho e pediu que tirasse ele rapidamente próximo do carro, pelo risco de incêndio. E os dois saíram ilesos desse acidente. Eu tenho certeza que foi a atuação dos santos anjos com a força das lágrimas de Nossa Senhora.
peregrinar a Sacra de São Miguel e absorver o que ela proporciona é de inflamar os nossos corações. Nesse silêncio, podemos claramente perceber que Deus está falando à humanidade, como um verdadeiro apelo. Supliquem a ação dos santos anjos. Supliquem a intervenção poderosa dos santos anjos. Peçam o seu socorro. Eles virão depressa. Uma dessas vezes, em oração com a minha filha antes de dormir, ela me questionou: mãe, por que a gente tem que orar? Por que a gente tem que orar para os anjos, para o nosso anjo da guarda? Aí eu expliquei para ela: filha, assim como o nosso corpo precisa do alimento para sobreviver, a nossa alma precisa da oração. E o alimento do nosso anjo é a oração. Quanto mais a gente ora, mais forte ele fica para combater o mal. E ela passou a rezar mais até, para que o anjo dela fosse bem forte. E agora com a Quaresma de São Miguel, esse vai ser o alimento. Quem como Deus? Ninguém. A Quaresma de São Miguel, eis a sua grande oportunidade de selar, inclusive, uma aliança com São Miguel e o seu anjo da guarda, crescendo nessa devoção, na certeza desta proteção. É por isso que todos os dias, especialmente no Rosário da Madrugada às 4 horas, nós estaremos percorrendo um caminho de preparação, fazendo diariamente os nossos exercícios espirituais para que no grande dia 29 de setembro selemos uma aliança com São Miguel e os nossos anjos da guarda. Uma aliança, um compromisso, na certeza do auxílio, na certeza da poderosa intercessão destes seres puramente espirituais que nos foram dados por Deus para nos conduzirem à vitória. Eu convido você a estar conosco amanhã para o 3º episódio desta série Vencendo com São Miguel e os Santos Anjos. E você então descobrirá que a nação que quiser alcançar de Deus prosperidade e remédio para os seus males, pelo arcanjo São Miguel alcançará.